Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos fazer uma leitura estratégica e esquematizada da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha, porque com essa simples atitude você faz uma ação social e ajuda milhares de pessoas a estudar para concursos públicos totalmente grátis, principalmente aquelas que não têm condições de comprar um curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Vem comigo e juntos vamos vencer! Vamos estudar hoje, meus guerreiros e minhas guerreiras, direitos humanos, especificamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Meus guerreiros e minhas guerreiras, eu vou logo dizendo que as questões que caem em concursos públicos, principalmente agora o concurso do DEPEN, é a decoreba da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos fazer várias questões e os nobres guerreiros e guerreiras vão perceber que é praticamente o decoreba da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos diz o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento marco na história dos direitos humanos, elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. A declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris em 10 de dezembro de 1948, por meio da Resolução 217-A3 da Assembleia Geral, como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. Desde sua adoção em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi traduzida em mais de 500 idiomas. O documento mais traduzido do mundo, inspirou as constituições de muitos estados e democracias recentes. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus dois protocolos opcionais sobre procedimento de queixa e sobre pena de morte, e com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seu protocolo opcional, formam a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos. Uma série de tratados internacionais de direitos humanos e outros instrumentos adotados desde 1945 expandiram o corpo do direito internacional dos direitos humanos. Eles incluem a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, de 1948, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, 1965, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, 1979, a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 1989, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, entre outras. Meus guerreiros e minhas guerreiras, é uma leitura estratégica e esquematizada, e vocês vão ver nas questões que é assim o próprio decoreba. Pergunta-se se a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada em 1948. As bancas, principalmente o Sebrasp, coloca que foi outra data. Então, ou seja, eu não vou perder tempo aqui tentando explicar isso ou aquilo, tentando explicar a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Não, é simplesmente o decoreba. Os guerreiros e as guerreiras vão, no seu planejamento aí, colocar a leitura da lei, e vocês vão ler a lei, principalmente porque é o decoreba da lei. Eu não vou estar perdendo tempo aqui tentando explicar isso e aquilo, a não ser partes específicas, porque a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos é o decoreba, não tem como ficar enrolando. Carta Internacional dos Direitos Humanos diz o seguinte: o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos foi instaurado pela Carta Internacional dos Direitos Humanos. Dessa forma, a Carta Internacional dos Direitos Humanos, pois constitui o núcleo normativo do Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos.
logo sendo formada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 1966, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Social e Cultural, de 1966. Essa carta é que inaugura o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos. Isso mesmo, meus guerreiros e minhas guerreiras. Essa é a carta que inaugura o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, todos esses. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Social e Cultural. É assim que cai em prova. Vamos agora entrar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi adotada e proclamada pela Resolução 217-A da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Preâmbulo. E o preâmbulo, Robson Cursos, cai em prova? Cai, meus guerreiros. Por isso que nós temos que estudar, principalmente para o concurso agora do DEPEN, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos ver que somente no concurso de 2015 caiu 10 questões de direitos humanos, principalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Preâmbulo. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, ou seja, meus guerreiros, já aprendemos aqui que a dignidade da pessoa humana é um fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em ártaros bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão. Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos, fundamentais na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre os homens e mulheres e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é a da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. A nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce através do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Artigo 1º, meu guerreiro e minha guerreira. Meu guerreiro e minha guerreira, nós vamos agora ler de uma forma estratégica e esquematizada os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vou logo dizendo que são 30 artigos estratégicos esquematizados, muitos deles caem em prova e nós vamos observar e ter a conclusão nas questões, meus guerreiros e minha guerreira. Vem comigo e juntos vamos vencer. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres
iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. 2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou em território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. O artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Meu guerreiro e minha guerreira, fica ligado aqui nesse artigo 5º, porque muitas vezes confunde o artigo 5º que trata, lá na Constituição, que trata sobre a forma de tortura. Aqui a nomenclatura é um pouco diferente, porque diz: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel. Aqui é castigo cruel, não esqueça, desumano ou degradante. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. O artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais, que eles sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 10. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Artigo 11. Ponto 1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. 2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Artigo 14. Meu guerreiro e minha guerreira. O artigo 14 é estratégico. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. O 2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum
ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Meu guerreiro e minha guerreira, esse artigo 14, ele é estratégico e você deve decorá-lo. Por quê? Porque é assim que cai nas provas, meu guerreiro. Vamos ver nas questões que é assim que cai nas provas. Eles simplesmente perguntam o decoreba do artigo. Então, artigo 14, guarde, você vai ver nas questões, é estratégico e despenca nas provas. Tá gostando? Se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas, meu guerreiro e minha guerreira, força e honra. Artigo 15. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 2. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes. 3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente em público ou em particular. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. 2. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou parte de uma associação. Artigo 21. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. 2. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Artigo 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 3. Todo ser humano que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção de seus interesses. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. Artigo 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família a saúde,
bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e outros serviços sociais indispensáveis e há direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e a assistência especiais. Todas as crianças nascidas fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Artigo 26. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 3. Os pais têm prioridade de direito na escola do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Meus guerreiros e minhas guerreiras, esse artigo 26 também é estratégico. Então, meu guerreiro, decore, porque é assim que vai cair nas provas. Vamos ver nas questões que esse artigo 26 é estratégico. Tá gostando? Se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Fosse honra. Então, meus guerreiros, artigo 27. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes, de participar do processo científico e de seus benefícios. 2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística, da qual seja autor. Artigo 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional, em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Artigo 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. 2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. 3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Artigo 30, o nosso último artigo da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, meus guerreiros e minhas guerreiras. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como um reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Meus guerreiros e minhas guerreiras, acabamos aqui de ver os 30 artigos da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir de agora vamos fazer no mínimo 20 questões, provando a todos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é apenas decoreba. Eu não vou aqui estar perdendo tempo tentando explicar artigo por artigo. Assim vai dar 3 horas, 4 horas de uma simples Declaração Universal dos Direitos Humanos. É só ler, decorar e praticar, meus guerreiros e minhas guerreiras. Nas questões vamos ver, vamos resolver todas as questões que caiu no concurso do DEPEN de 2015 e de 2013 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fosse honra, tá gostando? Se inscreve no canal,
Dá o seu like, compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas, minhas guerreiras e meus guerreiros. Principalmente para alcançar aquelas pessoas que não têm condições de comprar um curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado de competição. Vem comigo resolver agora as questões estratégicas e esquematizadas. Força e honra. Meus guerreiros, Declaração Universal dos Direitos Humanos, como cai em prova? Ano 2020, Banca CESP, analista judiciário, diz o seguinte: no que se refere aos direitos humanos, assinale a opção correta. Para ganhar tempo, com certeza a alternativa correta é a letra D. Os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. Totalmente correto, meu guerreiro e minha guerreira. Por que na alternativa A? Por que, meu guerreiro? A alternativa A diz o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada no ano de 1968. Brincadeira, né? Coloca aí menos 20 anos, 1948. É assim que cai em prova. A B diz o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um instrumento de direito com força de lei? Não. A nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos não tem força de lei, meu guerreiro e minha guerreira. Está vendo? Eu não vou perder tempo tentando explicar os artigos, porque olha como é que cai nas provas, meus guerreiros e minhas guerreiras. Cargo analista judiciário. Eu prefiro treinar bastante questões, ganhar o tempo lá, lendo a lei, tentando decorar e treinar nas questões. Assim é mais estratégico. Mais uma questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como cai em prova? Ano 2018, olha aí, oficial de inteligência, ABIN. Julgue o item seguinte a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Direito Internacional dos Refugiados. Diz o seguinte: embora assegure todas as garantias de defesa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não garante, de forma expressa, a presunção de inocência até que a culpabilidade de alguém tenha sido provada. E aí, meu guerreiro, brincadeira essa questão, totalmente errado, meu guerreiro. Viu não numa questão, viu jamais, viu exclusivamente, já circula ele e tenha a esperteza de resolver questões, meu guerreiro e minha guerreira. Primeiro que isso, vou logo dizendo, a maioria das questões, tanto sobre direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo seu conhecimento de mundo, de vivência, de estudo, de experiência, você resolve. Às vezes é que tem questões falando sobre justnaturalismo, o pós-positivismo. Aí você tem que saber o que é justnaturalismo, pós-positivismo, meu guerreiro. Não se preocupe, o próximo vídeo é só assistir. Se você quer aprender sobre justnaturalismo, sobre o pós-positivismo, ver as questões, como é que cai em prova, o próximo vídeo eu lhe garanto que vai estar lá estratégico com questões para você, simples, prático e rápido, sem enrolação, sem perder tempo. Mais uma questão aqui da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ano 2017, Banca CESP. A maioria das questões aqui é só CESP, meu guerreiro e minha guerreira. Principalmente para quem for fazer o concurso do DEPEN 2020 para o cargo de Agente Federal de Execução Penal. Ali, técnico judiciário. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos encontram-se normas que consubstanciam, além de direitos e garantias individuais, direitos sociais do homem. E meu guerreiro e minha guerreira, totalmente certíssima a questão. Tenho certeza que você nessa questão não iria errar, mesmo se não estudou, se não decorou, se não leu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, meu guerreiro, mais uma questão como cai em prova a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ano 2017, CESP de novo, agora Segurança e Transporte, do TRF. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. Ao prever que ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos pretende declarar que o direito de propriedade não pode ser limitado, uma vez que todo direito humano é absoluto. E aí, meu guerreiro, existe direito absoluto? Nem o artigo 5º, nem a nossa Constituição, nem o direito à vida é absoluto, porque a nossa Constituição diz que é permitido a pena de morte em caso de guerra declarada nos termos do artigo X, inciso X. Então, meu guerreiro, nem a vida é um direito absoluto. Teve guerra, se permite a pena de morte? Totalmente errado, meus guerreiros. Assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é relativa, meu guerreiro e minha guerreira. Não há direito absoluto. Vamos agora a mais uma questão. Ano 2017, agente de segurança penitenciária, Séries Pernambuco, o concurso que eu fiz, meus guerreiros e minha guerreira. Se você não assistiu ainda o vídeo
que está lá no meu canal Hobbies Concursos, tratando tudo sobre o edital verticalizado. Aproveita, vai lá, assiste. Está estratégico, esquematizado, falando todo o edital verticalizado. No final tem lá um linkzinho para você baixar o seu edital verticalizado para o concurso do DEPEN 2020. Esse concurso obtive quase a nota máxima na redação. Tirei de 20, que era o ponto máximo, 19,53. Confere lá, meu guerreiro e minha guerreira. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos humanos são, e aí, meu guerreiro, revogáveis, absolutos, renunciáveis, individuais, com certeza, alternativa D, imprescritíveis. Isso mesmo, os direitos humanos, uma das características é a imprescritibilidade. Então, ou seja, são imprescritíveis. Mais uma questão como cá em prova, a nossa declaração em 2016, olha aí, CESP, Polícia Civil de Goiás, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não prevê expressamente instrumentos ou órgãos próprios para sua aplicação compulsória, meu guerreiro e minha guerreira. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem lá dizendo que os Estados-membros, compulsoriamente tem que aplicar a declaração. Com certeza, certo, a nossa declaração não fala de compulsório, meus guerreiros e minhas guerreiras, ou seja, não prevê expressamente instrumentos ou órgãos próprios para sua aplicação compulsória. Está vendo que é o decoreba da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Mais uma questão da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, como cá em prova, meu guerreiro e minha guerreira. Ano 2015, banca CESP, STJ, analista judiciário. Num tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. É garantido o asilo em outros países aquele que for vítima de perseguição, ainda que motivada por crimes de direito comum. Totalmente errada, meu guerreiro e minha guerreira, porque vimos lá nos artigos que se for motivada perseguição por crimes de direito comum, não é garantido o asilo. Então, ou seja, o asilo não é garantido, meu guerreiro e minha guerreira, se a vítima sofrer perseguição, mas se ela é devido à motivação de crimes de direito comum, não é permitido o asilo, ou seja, não é garantido o asilo em outros países. Mais uma questão como cá em prova, ano 2015, CESP, todas as questões praticamente é da CESP, se não for todas. Analista judiciário do STJ, no tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Brincadeira, essa questão totalmente correta, meu guerreiro e minha guerreira, não tem nem o que comentar. Mais uma questão, ano 2015, CESP, olha aí, analista judiciário do STJ, de novo. No tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. Admite-se a criação de tribunal ad hoc para julgar crimes praticados por nacionais de um país. E meu guerreiro, admite-se essa criação de tribunal ad hoc, ou seja, ad hoc, meu guerreiro e minha guerreira. Esse tribunal ad hoc é permitido? É admitido, ou seja, aquele julgamento que teve lá na Alemanha, em Nuremberg, sobre um tribunal ad hoc para julgar os crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, e é permitido, meu guerreiro? Totalmente errado, ou seja, não se admite a criação de tribunal ad hoc para julgar crimes praticados por nacionais de um país, meu guerreiro. É totalmente proibido esse tribunal. Mais uma questão, como cá em prova, ano 2015, CESP, analista judiciário do STJ, no tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. A educação deve ser direcionada ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais, devendo o ensino ser gratuito nos graus elementares e fundamentais. Ei, meu guerreiro e minha guerreira, está vendo que é o decoreba da nossa declaração? Totalmente certo. Vamos ver porque está certo, meu guerreiro. Artigo 26, eu disse, o artigo 26, ele é estratégico. Se não me fale também o artigo 14, que fala sobre o asilo, meus guerreiros e minhas guerreiras. E o artigo 26 despenca nas provas, o queridinho da banca CESP. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Olha aí, ela é gratuita pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. Isso mesmo, a instrução elementar ela é obrigatória, meu guerreiro e minha guerreira. A instrução técnico-profissional será acessível a todos,
bem como a instrução superior está baseada no mérito. Se perguntar na prova, podemos afirmar que a instrução superior está baseada no mérito? Totalmente certo, meu guerreiro e minha guerreira. Bizuzão, falou em grau elementar, você já marca. Opa, grau elementar, ele é gratuito e obrigatório, isso. Falou em grau fundamental, opa, o grau fundamental, ele é gratuito, isso, meu guerreiro. Qual é que é gratuito e obrigatório? Grau elementar, não tem como errar. Grau elementar, gratuito e obrigatório. Grau fundamental, gratuito. Falou em grau técnico profissional, opa, acessível a todos, o grau técnico profissional. E falou em grau superior, é baseado no mérito, meu guerreiro e minha guerreira. Não tem como errar depois desse esquema estratégico esquematizado de Robson Concurso. Tá gostando? Se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra! Mais uma questão como cai em prova é, você dizendo mais um, eu tome questão. Ano 2015, Banca CESP, olha aí, DEPEN. Vamos ver agora mais de 10 questões do nosso DEPEN 2015 e 2013, meu guerreiro e guerreira. Consensualmente considerada um prolongamento natural da Carta da Organização das Nações Unidas, ONU, 1945, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1948 pela Resolução 217-A, faltou ali o 3. O documento reflete o desejo de paz, justiça, desenvolvimento e cooperação internacional que tomou conta de quase todo o mundo após duas grandes guerras no espaço de apenas 2 décadas. Com relação a esse assunto, julgue o item que se segue. Diz o seguinte: a liberdade de pensamento e de expressão e a liberdade de religião constituem pilares da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Meu guerreiro e minha guerreira, totalmente certa essa questão. O que eu achei interessante nessa questão, meu guerreiro e minha guerreira, porque você aprendeu praticamente tudo ali, a explicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, meu guerreiro e minha guerreira. Ainda teve ali um desenvolvimento, ou seja, o documento reflete o desejo de paz, ou seja, questão linda, linda, linda essa questão, meu guerreiro. Mais uma questão da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, como cai em prova, meu guerreiro e minha guerreira. Ano 2015, Banca CESP, DEPEN, o enunciado da questão mesmo da questão que acabamos de resolver, eu vou direto na questão. A internacionalização dos direitos humanos, objetivo central da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma forma de resposta ao mal absoluto que caracterizou regimes políticos como o nazismo, de que o genocídio promovido em campos de extermínio seria o exemplo mais dramático. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, totalmente certo essa questão. Mais uma questão como cai em prova, 2015, DEPEN de novo. Embora afirme que toda pessoa tem direito à nacionalidade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece o direito dos governos de arbitrariamente privar alguém de sua nacionalidade. Totalmente errada essa questão, meu guerreiro. Não tem nem o que comentar essa questão. Mais uma questão como cai em prova. Ano 2015, DEPEN de novo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos enfatiza o papel da educação para a promoção da tolerância, da amizade e da compreensão entre as nações e grupos raciais e religiosos. E, meu guerreiro, totalmente certo essa questão. Mais uma questão como cai em prova. 2015, DEPEN de novo, isso. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, compete aos governos, não a grupos sociais ou pessoas individualmente, assegurar o reconhecimento e a observância de seus dispositivos. Brincadeira essa questão, meu guerreiro e minha guerreira, totalmente errado. Eu digo o seguinte, conforme, ainda é demais, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, compete aos governos, não a grupos sociais ou pessoas. Totalmente errada essa questão, meu guerreiro. Mais uma questão como cai em prova, 2015, DEPEN de novo. Isso eu estou dizendo, eu coloquei todas as questões sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos do DEPEN 2015 e de 2013. Despencou, olha, foi 10 questões de direitos humanos somente no concurso DEPEN 2015. E agora 2020 vai ser, eu não sei, só sei que vai vir questão. Olha ali, aprovada em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um prolongamento da Carta da Organização das Nações Unidas, documento que assinala o surgimento da instituição após a ocorrência de 2 guerras mundiais
na primeira metade do século XX, com referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgo it subsequente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos pode ser considerada o ato inaugural de uma nova concepção da vida internacional, justamente por proclamar para a comunidade das nações a importância dos direitos humanos para a boa convivência coletiva. E meu guerreiro e minha guerreira, linda questão, linda, totalmente certo, não tem nem como comentar essa questão, totalmente certíssima. Mais uma questão, isso mesmo, vocês dizendo mais uma, eu tome questão. CESP depende de novo, isso aí, 2015. Vamos direto para a questão. Logo em seu preâmbulo, olha, eu não disse que caiu o preâmbulo da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, caiu para o concurso do DEPEN, vai cair no seu também. A Declaração Universal dos Direitos Humanos pressupõe a existência de relação direta entre paz e direitos humanos, de tal modo que a conquista da convivência pacífica fica inviabilizada se houver desrespeito a esses direitos totalmente, meu guerreiro e minha guerreira, correta. É isso mesmo, o preâmbulo da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos cai em provas, meus guerreiros. Tinha muitas questões de outras bancas, eu não coloquei porque eu estou dando ênfase aqui às questões da CESP, principalmente para quem for fazer o concurso agora do DEPEN para o cargo de Agente Federal de Execução Penal. Mais uma questão, como é que cai em prova a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos? 2015, DEPEN de novo. Direto na questão, além de significar a internacionalização dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o primeiro documento de dimensão mundial a tratar de forma abrangente o tema dos direitos humanos, realçando a importância destes para a construção de um mundo de justiça e paz. E aí, meu guerreiro, totalmente certa essa questão, isso mesmo. A nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela é o primeiro documento de dimensão mundial, isso, o mundo todo, todos os países, a tratar de forma abrangente o tema dos direitos humanos. Foi ela que alcançou, meus guerreiros e minhas guerreiras. Mais uma questão da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, como cá em prova, meu guerreiro e minha guerreira. Ano 2013, olha aí, CESP, DEPEN, isso, acabamos de resolver mais de 10 questões do concurso do DEPEN de 2015, agora é o ano de 2013. A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue os itens abaixo. A vítima de perseguição em seu país, legitimamente motivada por crime de direito comum, pode invocar o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Totalmente errada essa questão, meus guerreiros e minhas guerreiras. Ou seja, o cidadão, ele praticou o homicídio, ou seja, ele motivou o crime comum. Isso, o homicídio, o artigo 121. Homicídio simples é um crime comum, que vai de pena de 6 a 20 anos. Então, se o cidadão ele motivou, ele não tem o direito de invocar o asilo político em outros países. Vamos ver o artigo 14 como ele é estratégico. Eu disse, meu guerreiro, minha guerreira, decora o artigo 14 que ele despenca nas provas, é estratégico, olha aí. Diz o seguinte, toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, meu guerreiro, decora o artigo 14. A princípio, cidadão, ele goza de asilo em outros países, mas se for por motivação de crime comum, então, meu guerreiro, minha guerreira, ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas, são essas duas condições. Então, não é permitido essa invocação. Mais uma questão, meu guerreiro, como cá em prova, olha aí, 2013, isso aí agora é a PCDF, agente de polícia. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz o seguinte, a irretroatividade da lei penal mais gravosa constitui garantia da pessoa. Totalmente correta essa questão, meu guerreiro, isso mesmo. Entramos agora um pouquinho em direito penal. A regra é a irretroatividade da lei, essa é a regra. O próprio artigo 5º diz, meus guerreiros e minha guerreira, e o direito penal também diz. Ou seja, a regra, a lei, ela não retroage, mas se a lei penal for benéfica ao réu, usamos o princípio da retroatividade. Então, meus guerreiros, graças ao bom Deus, chegamos ao final dessa leitura estratégica e esquematizada da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Meus guerreiros e minhas guerreiras, continue firme nessa força, nesse vigor, nessa esperança
continue nessa constância nos estudos, tenha paciência, tenha resiliência, que mais cedo ou tarde a vitória é certa. Eu sei que é muito difícil, principalmente nessas circunstâncias da vida, o qual estamos vivendo atualmente, coronavírus, causador da Covid-19, assolando o mundo todo, milhares de mortes, principalmente agora no nosso Brasil, mas vamos ter fé, vamos ter esperança, não vamos desanimar, é hora de ser forte, é hora de confiar em Deus, é hora de cada cidadão fazer a sua parte e juntos vamos vencer. Meu guerreiro e minha guerreira, continue nessa pegada, nessa força, nessa esperança. Peça a Deus sabedoria que Ele dá, peça a Deus saúde que Ele lhe dá, meu guerreiro. Assim como deu a mim, eu já fui vendedor de picolé, já vendi pipoca, maçã, laranja, camarão na praia, já peguei frete com carro de mão, já fui servente de pedreiro, já fui eletricista, encanador, já fui pintor, já servi as Forças Armadas, já fui carteiro, meu guerreiro, já fui policial militar por quase 10 anos aqui no nosso estado de Pernambuco, meu guerreiro e minha guerreira, e atualmente sou policial civil, já reprovei em muitos concursos, meus guerreiros e minhas guerreiras, por causa de uma questão, porque não sabia do assunto, mas fui labutando, fui vencendo, Deus foi me dando sabedoria, paciência, é a esperança de amanhã ser um dia melhor, e hoje eu estou aqui, meu guerreiro e minha guerreira, ainda lutando, labutando, e o pouco do meu conhecimento transmito para todos, para ajudar principalmente aqueles que não têm condições de comprar um curso preparatório, assim como na minha época eu queria e foi bronca, meu guerreiro, mas graças a Deus venci, continuo vencendo e de alguma forma, direta ou indireta, passando conhecimento para você, ajudando de alguma forma e principalmente lhe motivando. Então, se eu venci, venho de bairros humildes, alguém diz que é favela, alguém diz que é periferia, eu chamo de bairros humildes. Venci, você também vai vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Confie em Deus, continue fazendo a sua parte que você vai vencer. E se você que está me escutando, desistiu de estudar, parou de estudar, volta a estudar no seu bairro, mais humilde que ele seja, há uma escola pública. Confie em você, você constrói a sua história, você constrói o seu futuro. Deus está aqui para lhe ajudar, mas você tem um livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal, o certo ou o errado, estudar ou não estudar. Então, estude, faça o certo, faça o bem, que Deus vai lhe ajudar. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você, vem comigo e juntos vamos vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Se gostou, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Amém.